Eu vou me apresentar. Eu sou doutora Simone Oncala, sou neuropsicóloga e tenho doutorado em ciências do comportamento. Trabalho com neurociência e tento entender como o nosso cérebro funciona e também como, de certa forma, ele entra em colapso. Boa noite, Antônio Lopes. Então, vamos lá. Eu trouxe como tema ansiedade, desânimo e como que a gente pode fazer para que cuidamos tanto do cérebro como também da rotina. E isso precisa casar. Então veja só, como que eu posso diminuir o estresse? A ansiedade. Se eu fazer uma lista das atividades, aparece mais umas 30 por dia. Como que eu posso fazer para não estafar meu cérebro? Ser produtivo, dar conta. Então vamos lá, vamos por partes. A gente está preocupado com o quê? Com produtividade, com foco, grau de importância das tarefas, mas também temos os lixos. Temos também a mania de estrangular horários. Fazemos uma programação de tudo, mas nós não temos controle porque ocorrem intempéries. E ninguém deixa intervalos para, se por acaso o trânsito estiver ruim, ou se você precisa correr e ir ao banco, nós fazemos uma programação já com o horário estrangulado. Então a gente vai tentar ver como que a gente pode anotar tudo hoje para tirar da mente, porque é esse o grande problema. E eu vou explicar para vocês o porquê. À medida que a gente fica pensando, então a gente está cozinhando, tomando banho, cabeça deitada no travesseiro, e a gente fica o tempo inteiro pensando no quê? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer amanhã? Olá, João Luiz. Olá, Carol. Oi, querida. E a gente fica bombardeando o cérebro com a mesma coisa. A gente fica patinando como se fosse numa esteira. Então, algumas dicas para que a gente não infarte o cérebro. Não é só coração que infarta. Primeiro, comece pelas faces. Pois quando você estiver na metade do dia, você já vai estar com um grau de estresse considerável. Você vai estar lento, você vai estar fatigado. Daí você não consegue. E aí o que você faz? Você deixa para o dia seguinte. E aquilo fica martelando a sua cabeça. Martelando, martelando, martelando. Precisamos também dizer não para não entupir sua lista, seu dia, lotar sua mente. E a gente vai precisar conversar com as pessoas que estão à nossa volta, com talvez a coordenadora da criança que esteja dando muita lição e que a criança não está tendo uma rotina propícia e considerável para ter tempo, disposição, aparelho para tudo isso. Converse com o seu chefe, tente negociar, tente também negociar com seus familiares, explique que o seu dia está lotado e a gente pode dizer não também. Acho que eu não vou conseguir, não tenho possibilidade disso e também não tenho capacidade. Quando a gente fala em capacidade, não é uma capacidade operacional. A gente não tem uma capacidade de talvez lidar com a diversidade das coisas que precisamos resolver num dia só. E nós vamos precisar ver como que podemos organizar isso.
Você tanto precisa gerenciar suas tarefas, bem como o seu estresse, e esse é o casamento do sucesso. Porque se você pensar só em um, o outro explode. Pensarmos no quê? Precisamos estar preparados para essa empreitada. O corpo, como é que está o nosso sono, a alimentação, hidratação, a postura, o local que você trabalha, você está com boa postura? O tipo de ambiente, se é muito distrator, se é muito barulhento. E fazer pausas. E nessas pausas, gente, não é pegar e entrar no celular, porque você está estimulando o cérebro. Vai comer alguma coisa, vai olhar para a janela, não olhe o celular, tente esvaziar o cérebro. E isso é muito importante. À medida que a gente tem um tempinho, a gente continua bombardeando. Um não, às vezes, é libertador. Com certeza, Simone. Boa noite, Alice. Adenilson, que bom ver vocês aqui. E tente olhar para o que está fazendo. Muitas pessoas conseguem fazer meditação. Tem pessoas tão agitadas que elas não conseguem fazer meditação. Né? Isso daí é um estágio superior que talvez depois ela vai conseguir alcançar. Mas tem como a gente esvaziar o cérebro e talvez fazer fragmentos de meditação. Tente olhar para o que você está fazendo. Você parou, você vai cortar o pão? Olhe o seu movimento, olhe a faca. Como é que está a textura do pãozinho? O que é que você vai pôr? Olha o que você está fazendo. Não fica cortando pão e pensando, eu preciso ir ao supermercado, eu preciso ligar para aquela pessoa. Não, você infarta o teu cérebro. Contemple a sua tarefa na hora que você não está trabalhando. Sinta seus movimentos, sinta seu corpo ao caminhar. Uma atenção plena nos movimentos, nas cores do objeto que você está mexendo, no barulho da água caindo na hora do banho, no cheiro de sabonete, no cheiro do seu creme. Vai sentindo a textura da toalha, sinta o que você está fazendo. Porque senão você vive num atropelo e você deixa de se sentir. E você vive em função daquilo que você tem que fazer, daquilo que você tem que programar. Boa noite, Carla Arcon. Boa noite, Carla Montanaro. Vamos pensando aqui num jeito para aliviar. Sinta o seu corpo. Muitas vezes as pessoas falam assim, toma um banho de sal grosso. Tenta jogar o sal grosso no chão e tomar banho pisando em cima do sal grosso. Sinta o seu banho. Sinta o sabor do seu alimento. Não fica lá comendo, né? Segura na cabeça, porque a cabeça está pesada. Porque eu preciso isso, preciso aquilo. Eu vou comer e depois... Gente, para de fazer programação. E nós vamos ver um jeito que talvez vocês consigam se livrar desse fantasma arrastando correntes no seu cérebro o dia inteiro. Isso é uma forma de meditar. Não fique pensando o que precisa fazer na agenda. Pausa é pausa. Então ninguém aqui é burro. Trabalho é trabalho, pausa é pausa. E todo mundo sabe o significado disso. Então a gente precisa começar a se policiar. Lembre-se das crianças no recreio. Às vezes, nós nem escutávamos o sinal bater. Por quê? Nós tínhamos largado tudo o que era de obrigação na sala de aula e nós íamos ao recreio.
E até hoje eu sei que vocês lembram do cheiro da mortadela quente, da pizza da cantina, do cheiro do lanche que a mamãe mandava. Por que a gente tem essas memórias olfativas, gustativas? Porque quando a gente é criança, a gente é esperto, pausa é pausa. E a gente conseguiu viver aquele momento. Quantas vezes vocês entraram no lugar e falaram assim, nossa, aqui tem o cheiro da casa da minha avó. Nossa, esse feijão tá igualzinho ao que minha mãe fazia. Porque a gente contemplava, ninguém mais contempla a vida. A vida começa a ser sem graça. Alguma criança ou vocês ficavam na hora do lanche fazendo o cálculo matemático? Não. Isso só na faculdade, que a gente já começou a ficar neurótico e a gente ficava lendo a apostila porque ia ter prova depois do intervalo. Então, olha como a gente modifica e como a gente adoece. Procure também fazer escolhas da sua roupa que você vai usar no dia seguinte. Eu estou falando tudo como você pode se livrar para você não ficar martelando coisas. Então, se você chega à noite e está na hora de dormir e você separa a roupa do dia seguinte, separa talvez a marmita do dia seguinte, tira alguma coisa para descongelar do freezer, organiza seus materiais, né? Tudo nessa noite anterior, para não ter que lembrar no dia atrapalhado, na hora que você acorda, e também esquecer muitas coisas. Isso estressa. E outra coisa, se você não projeta e não faz isso, você vai dormir pensando no que precisa fazer no dia seguinte e com que roupa você vai. Para de pensar. Se você colocar numa balança o peso do, poxa, vou ter que organizar tudo à noite, é um peso que te deixa cansado, talvez fisicamente, mas não te estressa. É melhor o cansaço físico do que o estresse. E fora essa organização da noite, verificar a agenda. Para de fazer agenda com cabeça. Isso tira o sono, isso tira a paz, isso tira o sossego. A maioria das pessoas fazem agenda com a cabeça no travesseiro. Tem gente que subitamente acorda na metade da noite, porque aquilo fica martelando. Organizou tudo para o dia seguinte. Também ensine o seu cérebro a dormir. O nosso cérebro é igual macaquinho de laboratório. Nosso cérebro aprende. Faça um ritual para a hora do seu sono. Então, uma pequena programação de 2 ou 3 detalhes. Tomar banho, pôr o pijama e uma bebida quente. Todos os dias. Faça isso todos os dias. O seu cérebro aprende que depois daquilo vem sono, você começa a ter sono. O seu cérebro vai aprender o código. Ele vai chamar o sono. E mesmo também antes de dormir, atividades tranquilas antes de dormir, tanto para adulto como para criança. Para com o computador, com coisas do trabalho, redes sociais, jogos, isso excita o cérebro. Então a gente precisa entender como a gente funciona, para não estrangular o dia, para não ficar martelando ideias e o que tem por fazer. O cérebro, ele gosta de organização, gente. Então veja, vamos anotar as tarefas para enxergar suas tarefas de modo mais organizado. E até para você poder fazer uma avaliação disso. Você pode fazer uma lista, talvez o que te estressa e daquilo que precisa ser feito e ver o que você pode eliminar. Tem
pessoas que parecem acumuladores. Vocês já viram aquelas, até tem em alguns canais, os acumuladores? Pensa na casa dos acumuladores, onde tem muitas coisas que, lógico, deixam de ser funcionais. Por que eu preciso ter 5 televisões numa prateleira quebrada? Isso não é funcional. E o que acontece? A gente começa o tempo inteiro a guardar coisas na cabeça que deixam também de ser funcionais, ao ponto de virarem lixos. Tentem jogar lixos fora. Ao fazer essas 2 listas, você já vai ver assim, não vou dar conta disso, não quero fazer isso. Não tenho capacidade de fazer isso. Dá licença, já tem coisa que a gente não tem capacidade, a gente não tem possibilidade. E a gente precisa ser fiel com nós mesmos. O que seriam lixos? Aquilo que definitivamente você vai delegar a outra pessoa. Não vou fazer isso. Vou pedir para fulano fazer. Ou dizer não, sinto muito, não vou fazer isso porque eu vou me estressar, a gente precisa se conhecer. Não vou fazer isso porque isso me irrita profundamente. Oi, Sandra Marrano, Vanessa, Cadu, que bom vocês aqui. Vamos lá, vamos tentar organizar essa cabeça para funcionar melhor. E para a gente também ter um dia um pouco mais saudável. Identifique os seus lixos. E não adianta ficar pensando aqui. Você tentar fazer uma planilha de Excel aqui na mente e outra aqui. Não, isso é bom, isso não é. Gente, isso atrapalha muito. Você vai ter que ver aqueles que você pode se livrar, ou então em pensar em outras possibilidades e manobras para lidar com aquilo. Mas à medida que você escreve, você tira do pensamento, você para de ficar mastigando esse pensamento. A gente precisa aprender a abrir mão para resolver qualquer problema. E outra coisa, quando aparece um problema, nós temos a mania de ter uma visão de funil. Então a gente fica, ai meu Deus, eu preciso fazer isso, ai meu Deus, ai como que eu vou resolver isso, ai meu Deus. Gente, apareceu um problema, é aquela questão, abra sua mão, pense em leques e possibilidades. Nós somos inteligentes. Então assim, se eu fizer, ele vai ficar feliz, ok. E se eu não fizer? Ele pode ficar bravo? Meu chefe pode ficar bravo? Ou ele pode falar, ok, faz amanhã. Ou então ele pode falar, olha, dá para você me entregar metade hoje? Gente, pode acontecer tanta coisa. Abram o leque de possibilidades para vocês lidarem com dados de realidade. Não aquilo que você fica assim, ai, mas e se eu vou fazer isso? E se não sei o quê? Mas e se eu falar para o meu chefe? Você não sabe. Alguém aqui comprou uma bola de cristal na 25 de março e está dando conta de prever futuro? Bom tomar banho. Ah, muito bom. É isso aí. Que bom. Fazendo essa lista de lixos, jogue fora um por dia. E isso precisa ser rápido. O que acontece com lixos? Alguém deixa lixos na sua lavanderia ou quintal? Não, por quê? Porque lixos vertem água, apodrecem. E é isso que você faz, você vai deixando na sua cabeça. Lixos. Por que lixos? Porque são coisas que você acha que tem que fazer, só que você sabe que você não vai dar conta. Que você talvez não tenha aquela capacidade ou possibilidade de tempo. Aí você começa o quê? Tem sensação de sufocamento, taquicardia, irritabilidade, mau humor, um sono ruim, perda de prazer, de apetite ou come vorazmente.
Tá tão irritado que quer ficar sozinho porque começa a desenvolver uma hipersensibilidade a tudo. A luz, a roupa apertada, a televisão alta, as vozes, as conversas dos outros. Se alguém te chama, você já estremece. E é assim que você está. Ok? Então, bora lá pensar como se livrar disso. Se organizando e enxergando as suas tarefas de frente. Você precisa escrever e olhar, tirar isso daqui e trazer um segundo plano. Por que é mais fácil de você resolver o problema do outro do que o seu? Porque ele está aqui fora. Coloque os seus problemas escritos aqui fora. São coisas operacionais e não um bichinho comendo seus miolos. Pense em um quebra-cabeça. Quando você tira o quebra-cabeça de dentro do saco, tá lá uma montanha de peças, algumas viradas para cima, outras para baixo. Você consegue ir montando assim? Não. Você precisa ter um domínio. E o cérebro gosta de organização, gente. Vocês infartam o cérebro de vocês. Pega esse quebra-cabeça, coloca todos virados para cima, separa em categorias. Isso aqui é tudo verdinho das plantinhas, as carinhas dos bonequinhos, o azul do céu. A hora que você olha isso de frente, você já começa a montar, você tem uma noção do todo. Você consegue ter um raciocínio melhor. Sabe como a gente lida com os nossos problemas? A gente não traz eles aqui para fora e os enxerga. É como se nós fizéssemos um quebra-cabeça com as peças voando aqui em cima, e você fala assim, opa, essa daqui acho que encaixa aqui. Não, essa daqui acho que encaixa aqui. Não, gente. Coloque na mesa. Já pensou fazer um quebra-cabeça com as peças aqui flutuando? É o que vocês fazem com os problemas e com as tarefas do dia a dia. Precisa pôr aqui. É assim que o cérebro consegue trabalhar. Existem algumas estratégias, né? Isso daí é uma coisa que eu precisei aprender. Eu aprendi na minha terapia, eu aprendi estudando também. Olá, Drica. Use cores para organizar e poder priorizar as suas atividades. Porque agora é você quem vai ter o controle da sua rotina. É você que vai separar e não ser refém dela. Ou seja, ser engolido por ela. E sempre ter a sensação de que não vai dar conta. E sensação de incompetência. Quantas pessoas te avisam, olha, você está muito estressado, olha, você vai infartar, olha, você está com um acúmulo de coisas que você não vai dar conta. Cuidado que o jacaré vai abraçar e chega uma hora que o jacaré engole a sua cabeça. E a gente poder organizar e priorizar atividades, isso é uma coisa que é muito tempo usada. O exército americano, ele funciona assim. Né? Imagine um quadrado dividido em 4. Tem aqui o exército, coisas mais ou menos urgentes, coisas urgentes e outras coisas que você pode fazer a longo prazo. Mas tem o quadradinho do exército. Porque até quando explodiram as Torres Gêmeas, que apareceu uma situação emergencial, se você não para e não pensa no exército, não organiza, não planeja, você manda todo mundo lá no impulso, que é como a gente faz, no atropelo fazer as coisas de qualquer jeito. Pense primeiro em você. Como é que você está? Como é que está seu tempo? O que é urgente? O que é menos urgente e o que eu posso resolver a longo prazo. Não adianta também ser exterminador do futuro. Ah, não, então porque eu estou pensando, porque em março do ano que vem eu não sei se eu compro uma viagem ou não, eu não sei se eu compro uma lancha ou caso, eu não sei. Gente, não dá. Ainda mais na atual conjuntura, a gente não tem condições de fazer um planejamento tão a longo prazo. Porque coisas acontecem, o curso do rio modifica. E o que era legal, o Ronald Reagan, ele tinha, acho que
umas 3 pastas que ele fazia o que era prioridade, o que era emergencial e o que era a longo prazo. E ele falou também que ele tinha um lixinho do lado, porque muitas coisas ele amassava e jogava no lixo. Então, nós temos que ter a lixeira também. Isso é muito importante. E de entrada, né, assim, nas atividades, pega atividade do teu dia e atividades da semana. E o Ronald Reagan, ele pegava as pastas, uma era azul, outra era amarela, outra era vermelha, e ele tinha isso em cima da mesa, e a lata de lixo do lado. E ele trazia umas frases muito interessantes. Ele trazia assim: confie, mas cheque. Memorize sua agenda, porque você vai ter surpresas. Deixe tudo escrito. Ele falava também que o poder concentrado sempre foi o inimigo da liberdade. Delega. Aprenda com o diferente, com o outro fazer diferente. Tem pessoas que assim, não delega nada para ninguém porque acha que o jeito dela é o verdadeiro, o certo e absoluto. E aí a pessoa fica entupida. Ele traz também: você consegue realizar muito se você não se você não se importar com quem ganha o crédito. Por que você precisa ganhar o crédito de tudo? Por que você não pode trabalhar em grupo? Por que você não pode ter alguém que te auxilie? O que é isso? É sinônimo de incompetência? Como é que você está funcionando? E sem ser as pastas, você também pode o quê? Escrever em um caderno listas com as cores diferentes. O que é urgente, né? O que pode ser feito em outros momentos e o que é para ser decidido a longo prazo. E esses papéis vão mudando de lugares. Ou então vão mudando de cores à medida que você escreve. Não adianta falar para você: olha, pega uma pasta, deixa em cima da sua mesa, porque às vezes você não funciona assim. Né? E você pode funcionar com cores. Por exemplo, eu funciono muito mais com painel. Eu preciso ter uma lousa, um painel, pego aqueles papeizinhos de cores diferentes, eu ponho, e eu preciso ver o mapa da desgraça. Eu preciso ver o mapa do que eu tenho que fazer para minha casa, para o meu trabalho, para minha família, e em ordem de prioridades. E tem coisas que eu deixo assim numa anotação, porque eu vou olhar aquilo lá só daqui a um mês, eu não quero pensar naquilo, mas eu anotei para não ficar pensando, para não ficar ruminando o pensamento. Eu gosto muito de mapas, né? É o quebra-cabeça montado. Você tem uma visão geral e parece que você tem mais controle. E à medida que você olha esse painel, né, ou você olha o seu caderno, sabe o que você vai começar a desenvolver? Mais críticas sobre o que você está fazendo. Por quê? Porque você percebe o volume das suas atividades. Você olha assim e fala assim: não, tá achando que eu sou o quê? Um Batman? Você vai ver qual é o teu departamento que tem mais papeizinhos, qual é o departamento que está atolando você. Tarefas que possam ser feitas por outros. E o papelzinho que você vai arrancar de lá, amassar, jogar no lixo e falar assim: eu não vou fazer essa porcaria. E dessa forma você vai ticando os feitos e adotando os novos. E as coisas vão ficar ali, não vai ficar ruminando, não vai deitar a cabeça no travesseiro e ficar pensando, mastigando aquilo. Porque é isso que infarta o cérebro. E na medida que você organiza isso todos os dias, você vai se tornando mais crítico, você vai se tornando mais organizado, você vai tendo uma capacidade maior de planejamento. E você vai começar a perceber o tempo das suas possíveis e necessitadas
Pausas. Precisamos ter pausas, sim. E existiu um estudo muito grande sobre tempo versus produtividade. Então, assim, existe o tempo. Qual é a minha capacidade dentro de um tempo? Tem gente que consegue mais, tem gente que consegue menos, e o consegue mais ou consegue menos não é nem tanto por capacidade, às vezes é pela empreitada que ele tem. Então, qual é a minha capacidade dentro desse tempo? E é preciso ser fiel, né? E você precisa adequar isso. Senão o jacaré te abraça. Que hora do dia você rende mais? Para fazer, talvez, atividades mais pesadas. Até criança tem essa mania, pega a prova e começa a fazer as mais fáceis. Isso vai estressando o cérebro. A hora que ela chega e vai fazer aquelas 3 difíceis, o cérebro dela já está com fadiga. E isso também é no nosso ambiente de trabalho. À medida que você começa a trabalhar, tenta fazer o BO. Porque se você for empurrando com a barriga, vai chegar no final da tarde, você não vai conseguir, porque você vai estar mais lento. E aí, você vai precisar ver também qual hora do dia que você rende mais. Avaliar se você pode entregar isso a semana que vem. Diga a pessoa, escuta, eu tinha que entregar isso hoje, eu posso te entregar dali 2 dias? Às vezes a tua autocobrança é maior. E às vezes a pessoa está tão atolada com as coisas dela que ela nem vai ler o que você vai mandar escrito. Ou mandar por e-mail. Ela fala, não, beleza, eu também hoje não vou conseguir ver. Gente, conversa. Entre em acordos. Você, sempre quando as pessoas chegam para vocês e falam assim, olha, você pode fazer isso hoje? Você já tem que dar resposta imediata. Falar sim, porque você, lógico, você vai falar sim, é o teu chefe, ou é a professora do seu filho pedindo alguma coisa, ou talvez alguém da sua casa. Quem disse que você precisa dar resposta na hora? Você pode chegar e falar assim, olha, você me dá uns 10 minutinhos, eu vou dar uma olhada como é que está a minha agenda, porque eu não estou muito bem lembrada, já falo com você. Vai lá, olha, veja lá o que você escreveu, classifica se isso é urgente, menos urgente, se pode ser adiado ou se é lixo. Pare e pensa, não fique engolindo uma série de empreitadas. Né? Vai lá e olha para o seu quadro. Aí, na hora que você olhar para o seu quadro, porque aqui você fala assim, a hora que você olha para o seu quadro, você olha e fala assim, não dá para eu fazer. E aí, porque você desenvolveu uma crítica ao olhar aquilo, e aí você fala com mais propriedade para o outro que você não vai conseguir. Então, e mesmo quando você estiver trabalhando, nós não falamos das atividades, das pausas, né? Da gente poder sentir aquilo que está fazendo, sentir o cheiro, ver as cores das coisas, o sabor, a beleza, o encantamento. Se você dividir essas suas tarefas, lembre também no momento que você estiver fazendo o seu trabalho, enfocar e contemplar o seu trabalho. Não fica fazendo seu trabalho e fala assim, preciso ir no supermercado. Mas eu preciso entregar aquilo. Não, você já escreveu. E você só vai poder fazer aquilo à medida que você terminar aquilo que você classificou como urgente. Os outros vão esperar sim. E você vai ter uma justificativa plausível para isso. Contemple o seu trabalho para você começar a obter prazer no seu trabalho. Né? E não sempre estar fazendo algo e pensando nas tarefas seguintes. Como é que fica essa questão do seu trabalho? É uma questão para se pensar. E aí, eu fico também pensando em algumas outras coisas. Olá, Lirica. Veja só. Lembre-se, você colocou na sua lista, ok? Já está lá. Está por fazer. Você vai fazê-lo na sucessão. Então, não precisa ficar lembrando dela.
É igual criança com lição de casa, que às vezes eu dou orientação para eles, mais ou menos assim. Eu falo, crianças, vocês chegam meio-dia em casa. Aí você fica assim, preciso fazer lição, preciso fazer lição, preciso fazer lição. Aí você pensa assim, não, mas primeiro eu vou ver meu desenho, depois eu vou fazer a lição. Aí depois, quando você pensa em fazer a lição, um amiguinho seu te chama, você fala, depois eu faço. Aí você volta, sua mãe vai te dar um café da tarde e fala, nossa, você está imundo, tome seu banho. Bom, você vai ver, você foi fazer a sua lição às 7 horas da noite e você fez operação elástico de tortura e ansiedade. Porque você passou, da hora que você chegou da escola, até às 7 da noite, eu preciso fazer lição, preciso fazer lição, preciso fazer lição. Olá, Rose Santoro. E a gente tem essa mania de ficar empurrando com a barriga, porque a gente está cansado devido a um mau funcionamento de dias, semanas, meses, anos. Por isso que você começa a empurrar com a barriga. Porque chega uma hora, o seu tempo de estresse começa a diminuir. Então você era produtivo das 8 às 6, você passa a ser produtivo das 8 às 4, você passa a ser produtivo já não mais das 8, das 9 às 3. Chega 3 horas, você começa a empurrar as coisas com a barriga e joga tudo para o dia seguinte. E aí você fica martelando aquilo. Você vai para o travesseiro com aquilo. Você faz a operação, você vai esticando, né, o prazo. Por quê? E por que você faz isso? Porque você já está cansado, desmotivado. Prestem atenção, quando vocês vão ter um intervalo, vocês precisam descansar. Cuidado também de como que você organiza seus aparelhos, suas agendas. Muitos grupos no WhatsApp, notificações sem importância, que te tiram o foco, né, de todos esses recursos eletrônicos e das redes sociais. Tire uma hora para fazer isso, mas não deixe invadir a sua mente e te desgastar no momento que você vai ter o intervalo do trabalho e vai olhar para a geleia que você está passando na torradinha. Não pense que ficar nas redes sociais vai relaxar você. É muito estímulo, é muita novidade. Alterne atividades de trabalho com as atividades também afetivas, com atividades físicas. Então, a hora do meu almoço, ninguém demora 1 hora para comer. Então, nessa 1 hora, ou vai dar uma caminhada, pegar um sol, uma pequena caminhada, coisa de 15 minutos e volta. Você viu rua, comércio, pessoas passando, arejou a sua cabeça e sinta o vento, sinta o sol, olhe as pessoas. Você volta e almoça. Ou nessa hora, fica contemplando uma janela, vendo o trânsito. Não entra nas redes sociais e não infarte, não bombardeie seu cérebro. E também atividades afetivas. Talvez seja uma hora gostosa para ficar com o filho no colo, para ficar do lado da pessoa que convive com você, para discutir algumas coisas que aconteceram durante o dia. O cérebro focado por horas, ele entra em fadiga. Ele reduz sua capacidade de atenção, de memória, de raciocínio. Não adianta você querer também trabalhar sem intervalos numa talagada só, porque você não vai render e o seu tempo de produtividade cada vez vai diminuir. Isso se chama desgaste. Não tem como. Assim, mas eu sei que as tarefas vão chegando e não param de chegar. Isso porque você precisa parar de trabalhar, talvez,
para receber uma compra, para buscar um filho na escola, trocar uma lâmpada, fazer o almoço. Veja, dentro da sua programação, você não pode ser tão otimista ao ponto de achar que vai dar conta do volume. Intempéries acontecem. Você precisa contar com isso, por isso que você precisa ser os seus intervalos. Senão tudo começa a atrasar e você, no final do dia, está mal-humorado. Você não conseguiu fazer, mas porque você planejou errado. O problema não são os intempéries, você está vivo. Conte com um espaço de tempo para isso. E veja, gente, isso já foi estudado. Varar a noite trabalhando, empresas que vivem com funcionários fazendo hora extra, algo está errado. No tempo versus produtividade, no planejamento disso. Ou tem departamento ineficiente, ou funcionários mal colocados na profissão. Alguma coisa está errada, porque isso é improdutivo, isso é arcaico. Cuidado. Tem que ter reunião toda sexta-feira. Daí sabe o que acontece com essa coisa do tem que ter toda sexta-feira? E não quando aparecem coisas que as pessoas precisam se reunir para fazer um planejamento, para montar, né, para fazer metas, traçar metas. Não, toda sexta-feira vai ter reunião. Ah, porque é importante a gente se ver. E é verdade, aí fura um monte. Um não pode ir porque ficou doente, o outro ainda não terminou o trabalho, não adianta levar o trabalho dele. O trânsito engarrafou, já tem 3 que não pode ir. Daí acontece o quê? Ou então vai todo mundo e acontecem reuniões sem objetivos. E todo esse desgaste poderia ter sido evitado. Oi, Guilherme, olá. Pois é, Simone, admiro os vários modelos de máscara na rua. Pois é. Pois é, gente. Gente, respeite o tempo. Respeite a saúde física e mental. Você tem autoconhecimento? Pare para pensar. Você sabe qual que é o teu tempo? Você sabe qual é a melhor forma que você funciona para fazer suas listas de atividade? Você reconhece lixos? Você tem capacidade de delegar coisas porque você não quer aquele encargo também? Aí o que eu sempre pergunto quando vem uma pessoa estressada no consultório: você tem um hobby? A pessoa pensa. Ou ela fala não, ou ela fala que há muito tempo ela não faz aquilo. Ela nem sabe mais do que ela gosta. Ela não sabe mais do que a relaxa. Você lê algo fora do seu assunto de trabalho, do seu estudo? Escolas e empresas. Vocês conhecem o que quer dizer ócio criativo? Ócio criativo, o que é? Capacidade de não estar pressionado por tarefas e objetivos imediatos. É importante deixar o cérebro em ócio. E deixar o cérebro em ócio é não ocupar com mensagens, ver programas de auditório, série, mas sim fechar os olhos e relaxar. Pensar, pensamento flutuante. Contemplar o horizonte, esvaziar o cérebro. Meditar, ouvir uma boa música, talvez, alguma coisa que o relaxe. Mas quando você for ouvir a música, da mesma forma que você vai contemplar o passar a geleia no pão, sentir a textura, sentir o cheiro do doce, comer e sentir o gosto, porque você está vivo e você precisa vivenciar essas coisas. Quando você for escutar uma música, escute a letra dessa música, escute os acordes, escute a beleza dela. Um banho demorado
sentir a água. Um direito à preguiça. E esse, né, o que a gente chama desse ócio criativo, para vocês terem uma ideia, o que não acontece aqui. Eu trabalhei com pesquisa durante 6 anos e meio, com bolsa, fomentos, assim, promovendo, pagando a minha pesquisa. Mas aqui no Brasil, você é máquina de fazer a sua pesquisa, produzir uma série de artigos, que no fim, a grande maioria é meio maquiado do outro, você vai chover no molhado, porque precisa de produção. E você começa a fazer algumas coisas repetidas. Gente, eu muitas vezes vou aos congressos de TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, de ansiedade e depressão, de autismo. Gente, faz 8 anos que as pessoas falam as mesmas coisas. Poucos fazem diferente. E você sabe quem é que faz diferente? Quem foi estudar alguma coisa lá fora. Não porque lá é melhor. Você sabia que o pesquisador, ele tem o ano sabático, ele é pago para ficar em casa e não pensar em nada, para ele ficar escutando música, tudo. Por quê? Porque à medida que ele termina uma pesquisa, ele está com o cérebro infartado. E ele não tem que fazer um artigozinho para manter o elevado a qualidade, né? Eles chamam de qualis da faculdade. Não. Ele tem que trazer alguma coisa surpreendente. Só que esse cérebro, ele precisa ter tempo para ter insights, para ter ideias, para estabelecer relações com coisas no pensamento flutuante. Então, esses cientistas, eles são pagos para ficar 1 ano sem fazer nada. E eles, às vezes, nem ficam 1 ano, porque à medida que eles descansam 4, 5, 6 meses, eles voltam com ideias brilhantes. Só que se a gente infarta o nosso cérebro, a gente não tem ideia brilhante nenhuma. A gente se transforma no quê? No boneco de fazer coisas. Então, a gente precisa dar para nós um direito à preguiça. Viver aflito, culpado de não dar conta, é ser escravo. E você não está sendo nada produtivo e criativo. Pois é, Simone. Às vezes a gente escolhe uma profissão, ama aquela profissão, mas podam tanto com tantos afazeres que ela para de fazer sentido. Para de dar prazer, porque a gente não contempla mais. A gente vira bombeiro, a gente apaga incêndio. Precisa fazer, você não cria. Você não curte aquilo, você não faz um negócio e fala assim, nossa, que legal que eu fiz. Não, você apagou incêndio, você tampou buraco e você atendeu a necessidade do outro. E é assim que as pessoas estão trabalhando. E isso no trabalho, e isso nos estudos, e isso nas relações pessoais também. A gente começa a pegar essa engrenagem. E é uma engrenagem muito emperrada. Então, lembre-se das dicas. Coloquem os problemas aqui. Escrevam. Dividam entre urgentes, menos urgentes, a longo prazo e lixo. Olhe para eles de longe. Sejam críticos. Veja o que é que está te estrangulando. O quebra-cabeça precisa estar visível, não pode estar voando aqui em cima. Curta aquilo que você faz. Não vai dar tempo de eu entregar isso porque eu preciso fazer esse trabalho e você vai fazer aquele trabalho com prazer. Vai deixar ele bonito, uma pintura, uma obra de arte, porque você é um profissional, é capacitado. Você é capaz disso. Fazer dentro do teu tempo. Pense mais no seu presente. E só assim você vai ter uma sensação de prazer, de dever cumprido. E talvez não vai ser engolido
pela vida. Ok, pessoal? Então, vamos lembrar dessas pequenas manobras, porque elas funcionam sim. Tragam para fora os seus problemas, tragam para fora os seus afazeres, escreva e vai deitar a sua cabeça no travesseiro para dormir, porque você já fez o seu ritual da noite para ter o seu soninho, você já separou tudo para o dia seguinte e você tem tudo anotado que você tem que fazer, você não precisa pensar. Você vai relaxar e dormir. Ok, queridas? Um beijo para vocês, boa noite e até a semana que vem.